tema da nossa liturgia, da palavra de hoje, nos chama a atenção para a unidade. A unidade que deve gerar em nós, como também gerou naquele tempo nos discípulos com ressuscitados. A imagem que nos vem é da videira. E Jesus hoje diz da verdadeira videira. Deve permanecer nessa videira, na comunidade, para ter uma vida com Cristo e viver esta unidade. Porque assim nós vamos produzindo bons frutos. Na primeira leitura, Paulo narra a experiência vivida por ele para ser aceito nessa comunidade. Nós já conhecemos a história de Saulo, que depois se tornou Paulo, ele que foi perseguidor dos cristãos e depois se converte. 3 anos após a sua conversão, ele vai a Jerusalém para poder se encontrar com Pedro e poder fazer parte daquela comunidade. Só que quando ele chega na comunidade, o que ele recebe? Medo e desconfiança. A comunidade fica insegura, porque ele era um antigo perseguidor. E será que ele vai, de fato, fazer bem para nós? Ou ele vai pegar aqui e nos entregar para o imperador? Esse medo, com certeza, participou da vida das primeiras comunidades. Mas o que aconteceu com Paulo? Porque ele foi rejeitado a princípio, ele abandonou a comunidade? Ele não abandonou, ele não se decepcionou e nem se afastou da comunidade. Diz o texto, pelo contrário, ele permaneceu unido a Cristo e à comunidade. Cristianismo, vida cristã, meus queridos irmãos e irmãs, não é só um encontro pessoal com Jesus Cristo, é também uma experiência de fé e de partilha, de amor com os irmãos. Porque nós temos aquela ideia que somos bons porque o outro é bom para nós, porque o outro é útil para nós. Eu só aceito ele porque ele congrega com a mesma ideia que eu, e por isso então eu aceito. Se ele for diferente, eu já não quero mais. E comunidade não é isso. Comunidade também é aceitar trabalhar os desafios que estão em mim, que estão em você. E quando nós aceitamos isso, nós vamos melhorando e vamos sendo transformados. Como ouvi, muitas vezes, é preciso mudar. A mudança é algo necessário na nossa vida. E quem são os Paulos de hoje? Nós também muitas vezes podemos encontrar dificuldade para permanecer em comunhão com os irmãos de nossa comunidade. Diante da contrariedade, somos tentados a abandonar tudo. E nenhum motivo nos deve levar a renunciar à unidade. Jesus hoje insiste no Evangelho: permanecei em mim, para que possais dar frutos. Quantas pessoas são vistas com reserva ou desconfiança na comunidade e não encontram um Barnabé que acredita nelas? A experiência de Barnabé dessa primeira leitura é fundamental, porque Barnabé chega junto aos seus amigos e diz: não, peraí, eu conheço Paulo, eu participei com ele, olha, a ação de Deus mudou a vida dele. E a partir então desse testemunho de Barnabé, Paulo é acolhido na comunidade e ali ele começa a pregar. E mesmo tendo a sua vida ameaçada de morte, ele não mede esforços. Ele continua a pregar o Evangelho. Ele continua a falar do Evangelho com força. Amado irmão, amada irmã, eu sei que muitas vezes nós somos também desapontados, decepcionados. Eu sei que isso tudo faz parte da nossa vida, da nossa existência humana. Mas por favor, volte para o Senhor, permaneça em Cristo e deixe-se conduzido por Ele para poder ter vida e vida em abundância.
Na segunda leitura, João nos ensina que a nossa fé se manifesta através das obras de amor. Bonito quando ele diz, né? Pois aí está o critério para saber que se somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimo, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Ou seja, é pelos frutos do amor que nós vamos mostrando que de fato estamos com Jesus e estamos permanecendo com Ele. No Evangelho, Jesus afirma: eu sou a verdadeira videira. Essas palavras aparecem numa ceia de despedida e representa o testemunho de Jesus: permanecer em Cristo para que possa dar bons frutos. Na Bíblia, a imagem vinha é muito frequente. Israel era considerada uma vinha plantada pelo próprio Deus, mas que não produziu frutos esperados, e por isso foi abandonada. E aí Jesus vem e se apresenta como essa videira nova, com essa videira capaz de produzir frutos que Israel não produziu, mas Jesus, Ele é aquele que vai dar frutos a partir de nós. Então Ele é o tronco e nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor. Ele cuida da videira, Ele poda os ramos para produzirem mais. Os ramos secos é cortado e jogado fora. Para dar frutos, os ramos precisam de duas coisas: da seiva da videira, e aí nós entendemos que a seiva da videira é Cristo, porque Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. O texto do Evangelho fala 8 vezes em permanecer em Cristo e 7 vezes em dar frutos. Volto a dizer, meus queridos irmãos e irmãs, se não permanecermos unidos a Cristo, recebendo essa seiva todos os dias, nós tornaremos ramos secos e estéreis. Volto a dizer, se nós não permanecermos em Cristo, e todos os dias sendo alimentado por essa seiva que é Cristo, pela palavra, pela Eucaristia, pela nossa vida de comunidade, com os nossos desafios ou não, nós vamos permanecer seco e estéreis, e que serão cortados e excluídos. E a segunda coisa que precisa, da poda. Quem não viu uma poda de parreira? As gotas que saem depois da poda, não só da parreira, mas de qualquer árvore que você corta, ela chora, ela sai uma lágrima, sai uma água da onde você cortou. Faz essa experiência. Essa água significa a dor, significa a dificuldade de aceitar aquilo que talvez neste momento não tenha condições para isso. O maior problema nosso é que nós não queremos ser podados, nós queremos crescer brutamente. E aí quando vem a palavra de Deus, como nós escutamos hoje, é pela palavra de Deus. Jesus falou: vós todos estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. A palavra de Cristo tem força para tirar de nós os excessos, mas para dar frutos é necessário sermos podados. Sem a poda poderá ter muita folha e pouco fruto. Pode até ser bonito, mas não tem fruto. Pode até ser belo, mas não tem fruto. E quais são os frutos que nós precisamos começar a ver? São frutos de justiça, de fraternidade, frutos de vida e de esperança. E aí a pergunta é: aceitamos as podas? Quem são as tesouras? Primeiro, Deus, como trabalhador da vinha, se encarrega de fazer a poda. A sua palavra põe às claras as nossas limitações. E aí, Ele vem e poda o nosso egoísmo,
o orgulho, a vaidade, a falsidade, a ganância. As pessoas afastadas também pode ser a tesoura, com críticas duras e ásperas contra nós, contra a igreja. Não poderia se tornar uma poda salutar, ainda muito que dolorosa? As pessoas participantes que estão inseridos conosco, que estão envolvidos no nosso dia a dia, por motivos pessoais, também pode nos podar. E aí a pergunta: sabemos aceitar com humildade e tranquilidade? Nossa, como é difícil isso. Às vezes na comunidade você tem que medir palavras, e você talvez está vendo alguma coisa errada, e você não pode falar, porque se você falar, a pessoa se dói e se afasta. Como é que vai dar fruto isso? Talvez você como família também, como pai, como mãe, você que está aí educando seus filhos, sim, tem que podar, tem que estabelecer limite, tem que estabelecer regras, porque senão não dá frutos. Não adianta a gente achar que vai mudar lá na frente, não vai. É a mesma coisa uma obra. Se você faz um alicerce torto, a parede vai ficar torta, e não adianta você querer remendar depois. Começou torto, vai errar. Então a poda é necessária. Outros que também podem nos podar são os familiares. Muitos gostariam de atuar, mas às vezes o marido ou a esposa não deixa. Os filhos talvez ficam cobrando. São muitas podas que nós temos. Poderíamos resumir a mensagem de hoje em 3 palavras. Um apelo. Qual apelo? Produzir frutos. Uma condição: permanecer unido a Ele. Para isso, meu querido irmão, minha querida irmã, é preciso gastar tempo com Jesus. Nenhum trabalho, nem mesmo pastoral, justifica o abandono com Cristo. Nós, Igreja Católica, nós somos muito criticados, porque nós somos bons ativistas, nós somos bons para fazer obras sociais, fazemos isso, fazemos aquilo que tem que ajudar, nossa, mas temos uma dificuldade: silenciar diante de Cristo, permanecer com Cristo. Se você marca, é engraçado que as pessoas dizem assim para mim: olha, padre, quando precisar de alguma coisa, viu, tiver que fazer isso, só pode me chamar. Aí eu chamo: não, eu preciso de você como catequista, eu preciso de você. Isso não dá certo não. Então não tem, você entendeu? Não permanece. Sem esse encontro pessoal com Jesus, e foi esse encontro pessoal com Jesus que fez Saulo mudar de vida. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Devemos antes falar de Deus, falar com Deus, para depois falar de Deus. Deus sempre espera isso de nós: alimentar a nossa espiritualidade com a ceia divina, que é a graça de Deus na escuta da palavra e na prática dos sacramentos, claro. E aí a última palavra, uma advertência: cristão que não permanece com Ele não dá frutos. Tornar-se-á então um galho seco, que será cortado e jogado ao fogo. Isso acontece com aqueles que se separam de Cristo e da comunidade. Hoje, Cristo continua produzindo muitos frutos e agrada ao Pai, por meio de cristãos de nossas comunidades que permanecemos em Cristo. E agora tem muito modismo também. Muitas pessoas que querem ser em Cristo, querem ser cristão, mas não querem estar dentro da igreja. Querem ser cristão, mas não querem ser advertido e modificado pela palavra. Ou seja, Jesus tem que mudar a nossa vida. E Deus, como esse agricultor, Ele fará as mudanças necessárias. Não porque Ele quer nos impedir de crescer. Pelo contrário, Ele quer fazer com que nós cresçamos cada dia mais melhor. Cada dia mais e melhor. É isso que Deus espera de nós. Aceitemos e deixemos ser transformados por Ele, porque a palavra dele é palavra de vida eterna.
A palavra de Cristo não é para ser proclamada de qualquer forma, mas antes de tudo, ela precisa transformar o meu coração, para que assim eu também transforme o coração da minha comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.